Olá, pessoal. Vamos apresentar os impactos da Covid-19 no mercado de turismo, enfoque nos efeitos nos meios de hospedagens de São Paulo. As integrantes do grupo são Beatriz Tomás, Heloísa Cristina, Letícia Yumi, Luísa Camargo, Natália Reis e Paloma Jade. Essa apresentação vai trazer algumas informações dos meios de hospedagem, especificamente hotéis, hostels e Airbnb, como eles têm operado esses serviços com as limitações do Covid-19, e também falar um pouco sobre os impactos positivos, negativos, o perfil do consumidor, protocolos de segurança e inovações a serem feitas. Oi, gente, eu sou a Paloma e vou falar sobre os impactos positivos do Covid-19 no turismo, mais focado nas redes de hospedagem em São Paulo. Já sabemos que a pandemia do coronavírus resultou em uma realidade que a sociedade não estava acostumada e muito menos preparada. Com isso, a demanda de viagens diminuiu drasticamente, causando um déficit nas redes hoteleiras do Brasil e do mundo. Como houve uma parada total em todo o mundo, o turismo foi uma das redes mais afetadas, gerando impactos positivos e negativos. Mas, enfim, vamos focar agora nos pontos dos impactos positivos. Então, já no início da pandemia, os hotéis viram a taxa de ocupação cair mais de 80% desde 15 de março do ano de 2020. Mas, depois de quase um ano de pandemia, podemos observar que alguns hotéis e hospedagens em geral já podem voltar à ativa. Não com o mesmo ritmo de antes, mas pelo menos estão voltando. E o Covid-19 impactou positivamente se a gente for pensar na maior preocupação com a higiene dos quartos e áreas comuns, a aplicação de medidas de segurança mais rigorosas, também a importância atribuída para o esforço de marketing digital e utilização adequada da capacidade dessas redes de hospedagem, sem alternativa de lotação máxima, visto que o distanciamento social é a principal recomendação dos órgãos de saúde e a preocupação central dos especialistas. Oi, eu sou a Letícia e vou falar sobre os impactos negativos do Covid-19 nos meios de hospedagem. Existem alguns fatores que antecedem esses impactos. O que o Covid causou? São Paulo é o estado mais populoso do país e, por conta disso, logo no começo da pandemia, se tornou um verdadeiro perigo no alastramento do vírus. E para tentar conter o avanço da doença no estado, foi adotada a quarentena e o lockdown, impactando o turismo de uma forma assustadora, e um dos setores mais afetados foi o dos meios de hospedagem. Outros fatores influenciaram os impactos negativos. Os eventos recorrentes e que atraem um grande número de pessoas ao estado, shows, jogos esportivos, festivais, foram cancelados. Eventos menores e mais locais também. O ecoturismo, turismo de negócio e turismo cultural, os principais segmentos do estado de São Paulo, também não puderam ser realizadas. O desemprego em outros setores impossibilitou as pessoas de terem uma renda para o lazer. E além disso, um grande fator foi o medo da doença, o medo de pegar a doença, de passar a doença. Todos esses fatores impactaram as centenas de empresas de hotéis, hostels, Airbnb, etc., muitas vezes causando perdas irreversíveis. E quais foram esses impactos? Prejuízos foram para ambos os lados, cliente e empresa. O cliente não pôde viajar, teve que lidar com burocracias e gastos. Já os hotéis, hostels e Airbnb, de modo geral, receberam muitos pedidos de cancelamento ou adiamento de reservas. As vendas e aluguéis pararam, o estoque de alimentos foram perdidos, houve perda no faturamento, tiveram que ter uma formulação rápida de novas estratégias e plano de ação, houve afastamento de funcionários por motivos de orçamento ou pela doença, demissões em massa e o pior, falência de diversas empresas. Nos meses entre março e junho de 2020, 100% dos meios de hospedagem tiveram quedas no faturamento, e dentre os meios de hospedagem estudados, os hotéis foram os mais procurados. Numa pesquisa realizada em novembro de 2020 pela ABI São Paulo, os hotéis estão com uma taxa de ocupação de 58% abaixo do índice, com uma diária média de 13% de retração e RevPAR, que é a receita por quarto disponível, de 64% menor, em comparação aos números de 2019. Os hostels têm a característica de compartilhamento de quartos, que é perigoso para a contaminação dos hóspedes. Por isso, por medo e insegurança, mesmo com a retomada, os turistas estão evitando esse tipo de hospedagem, o que ocasionou uma demanda baixíssima e até mesmo o fechamento definitivo de diversos hostels.
houve demissão de um quarto dos funcionários da Airbnb. São Paulo também concentra vários estabelecimentos cadastrados no aplicativo e também sofreu com a pandemia, afetando principalmente os proprietários que dependiam diretamente da renda gerada pelo aluguel dos quartos ou do imóvel. Muitas pessoas que trabalhavam no setor de hospedagem perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos. Todos esses impactos afetam a sociedade de São Paulo por inteira, não somente no ramo turístico, mas sim na economia do país e na vida de cada paulista. Olá, eu sou a Beatriz e eu vou falar sobre o novo perfil da demanda nos meios de hospedagem no cenário da Covid-19. No começo da pandemia, houve uma parada na demanda das atividades dos meios de hospedagem, mesmo sendo considerado um serviço essencial em março de 2020. Com isso, houveram algumas demissões e mudanças no sistema dos meios de hospedagem. Com o tempo, alguns protocolos de segurança foram aderidos nesses meios de hospedagem e, de forma gradual, houve uma abertura nesse tipo de setor. E com isso, para o meio do ano, de junho a julho de 2020, houve uma esperança de um surgimento de um novo turismo, que é o turismo de isolamento, que seria a melhor forma de investir em hospedagem durante a pandemia. O Airbnb, que é uma startup, ele apresentou um aumento na demanda após ele focar no turismo de isolamento. Então, no começo, houve também uma queda no percentual da demanda do Airbnb em São Paulo, no Brasil, mas com o investimento em turismo de isolamento, em casas mais afastadas, casas de campo, os números foram semelhantes aos pré-pandemia. Com isso, pode-se inferir que o Airbnb seria o meio de hospedagem que mais cresceu ou que se desenvolveu no meio da pandemia. Segundo o Observatório de Turismo e Eventos, a taxa de ocupação de março até agosto de 2020, tanto nos hostels como nos hotéis, continuou em queda percentual acima de 60%. Isso indica que meios como casas de temporada e casas de campo mais afastadas seriam a preferência do turista de isolamento. Portanto, o perfil do turismo de turista de isolamento pode ser concluído como preferência por lugares afastados dos grandes centros, mínimo de contato humano possível, com serviços essenciais, preferência por ambientes naturais e principalmente a exigência de uma internet de qualidade, o que foi muito importante para as pessoas que fazem home office e querem migrar do centro de São Paulo, que aconteceu muito, para lugares mais afastados como Campos do Jordão, por exemplo. Então, apesar de ocorrerem quebras da quarentena, resultando em aglomerações, como pode ser observado em dezembro, através do Observatório de Eventos e Turismo, que apresentou uma taxa de ocupação dos hotéis de 30%, dos hostels também, o turismo de isolamento ele seria a melhor opção para o investimento no setor de hospedagem durante a pandemia. Em junho de 2020, o Resorts Brasil e o Senac São Paulo elaboraram um documento com protocolos de higiene e segurança para os meios de hospedagem, o qual obteve a validação do Ministério do Turismo, da Anvisa e de outras associações. O material, elaborado coletivamente, tem o propósito de garantir a prevenção em saúde e a não transmissão do novo coronavírus. Referente aos protocolos essenciais e transversais, existe a necessidade de reorganizar os espaços para que seja possível manter distância social mínima de 1,5 m. Além disso, disponibilizar álcool gel 70%, orientar os funcionários e clientes quanto ao uso da máscara e evitar o compartilhamento de objetos. Também é importante a adoção de manuais internos que direcionem as ações dos colaboradores, com protocolos, processos e responsabilidades. Outro sim, estimular que os funcionários informem prontamente sua condição de saúde e se automonitorem nesse sentido. Ademais, recomenda-se que seja instituída uma equipe ou gestor responsável na hospedagem por assuntos relacionados à Covid-19. Concernente aos protocolos específicos no caso de confirmação da Covid-19, se houver suspeita em algum hóspede, este deverá ser isolado dos demais e a hospedagem deve acionar o agente de saúde. Caso a suspeita seja entre os colaboradores,
O funcionário deverá ser afastado para isolamento residencial de trabalhadores por 14 dias, mediante apresentação de atestado médico. Igualmente, se a suspeita for em algum membro da família que resida no mesmo endereço do funcionário, este último deverá cumprir o isolamento mediante a apresentação do atestado médico e, havendo a possibilidade, manter teletrabalho. Por fim, os protocolos dos meios de hospedagem por setores recomendam que os serviços de front office, na medida do possível, sejam realizados de forma online. No que se refere à sanitização de ambientes e governança, deve-se aumentar a frequência de limpeza em áreas comuns e seguir rigidamente os processos de higienização das unidades habitacionais. No setor de alimentos e bebidas, os alimentos precisam estar totalmente protegidos e, para locais reduzidos, recomenda-se optar por reserva de horários para o atendimento. E, por último, tanto para áreas e atividades de lazer quanto para eventos e reuniões, orienta-se que sejam respeitadas as normas transversais de distanciamento e as áreas comuns devem ser desinfectadas constantemente. O setor hoteleiro no Brasil e no mundo começou a abrir as portas em meados de agosto e a adotar medidas de segurança sanitária para evitar o contágio do coronavírus. Sendo assim, restringir o contato entre os hóspedes é uma das principais preocupações dos hotéis. Para isso, a maioria dos estabelecimentos adotou marcações no chão para atender aos requisitos de distanciamento social. Nas áreas de recepção, elevadores, pontos de venda de alimentos e bebidas. A maioria também deixou de oferecer café da manhã em forma de buffet e substituiu por pratos feitos que podem ser levados até o quarto ou tomados no refeitório com horário marcado. Grande parte dos hotéis também está expandindo seus serviços digitais. Alguns, como os do grupo Hilton, estão oferecendo check-in e check-out sem contato por meio de uma chave digital, enquanto outros, como os grupos hoteleiros Hyatt e Marriott, estão reinventando seus aplicativos móveis para funcionarem como novo lobby digital. O grupo Accor tomou as seguintes medidas. A roupa de cama é ensacada e lavada a 60 graus. Os clientes têm disponíveis para comprar máscaras e álcool em gel na recepção ou loja do hotel. Áreas de lazer como spa, espaço kids e sauna permanecem fechadas. A piscina tem procedimentos específicos para limpeza e controle de frequência. No grupo Hilton foi criado o programa Clean Stay. É um programa que pretende oferecer nova padronização de limpeza e desinfecção dos hotéis. Foram retiradas as canetas, papéis e menus dos quartos. Todos os quartos são lacrados com o selo de inspeção após a limpeza, dando garantias de segurança aos hóspedes. O grupo de hotéis Marriott lançou o Marriott Global Cleanliness Council, que é um conselho para minimizar os riscos de saúde dos hóspedes. Também adotou o uso de pulverizadores eletrostáticos como forma de desinfecção das áreas. E disponibiliza também lenços desinfetantes em todos os quartos para uso dos hóspedes. O grupo Atlantica Hotels implantou um comitê multifuncional com a presença de funcionários e um médico infectologista para monitorar diariamente a evolução da doença no país e as medidas a serem adotadas. Os apartamentos e superfícies são frequentemente tocadas, como maçanetas e interruptores, são higienizados com solução adequada para desinfecção. O grupo Vindham oferece toalhinhas desinfectantes junto com um cartão-chave para o quarto ao fazer o check-in. E estão investindo na ampliação de oferta de serviços de quarto, como refeições e exercícios. O grupo Shangri-La adotou políticas aprimoradas de limpeza e saneamento, e a capacidade dos lugares no restaurante é limitada a 50%. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvidas, deixem nos comentários.